Daniel, eu estava passando pela USP aqui, como você dá aula aqui na USP e também é aluno aqui da USP, né? Resolvi te chamar para você me atualizar em umas questões financeiras aí. Tudo bem com você? Graças a Deus, Dudu, nessa tarde aqui fantástica, incrível, né? A universidade cada dia está mais bonita. Pois é, e diz uma coisa, te chamo de Daniel, te chamo de professor Carrasqueira. Olha, do jeito que você quiser. Professor Carrasqueira eu acho esquisito pra caramba, cara. É engraçado, porque professor Carrasqueira, sabe que meu avô era conhecido como professor Carrasqueira, né? Meu avô João Dias, flautista. Né? Meu tio também, Toninho Carrasqueira, professor Carrasqueira. Aí, mas é o Carrasqueira que fica. Agora, aqui na universidade, o meu pai é Moraes. É Moraes? Meu pai é Moraes, né? Que é professor também aqui lá na... Do quê? Da engenharia, lá na Poli. Então fica aquela coisa, né? Moraes, Carrasqueira, mas no dia a dia fica o Carrasqueira, né? Tá bom. Mas vou chamar de Daniel, cara. Não consigo te chamar de Carrasqueira. Por favor, é mesmo porque os alunos têm medo desse Carrasqueira, né? Os caras perguntam, e aí, professor, qual que é o seu nome? Eu falo, Daniel Carrasqueira. Os caras já falam, porra, é Carrasco. É mesmo, lembra? Então, cara, e me diz uma coisa. Como é que tá a tua empresa? Porque você tem uma empresa de contabilidade, né? Temos. Ou não é só contabilidade? Na verdade, a gente trabalha com gestão financeira, né? Tá. Lógico, com um foco muito forte na contabilidade, onde a gente acredita que existe aí uma lacuna, né, para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário brasileiro nesse ponto, né? Infelizmente, acho que o brasileiro não dá muita importância para o contador, né? Na questão da geração de dados que mostrem a real empresa, como ela está. Sim. Mas não muito, eu diria, culpa dele, né? Eu acho que existe uma ineficiência no próprio mercado que a gente vai atrás, isso para a geração de dados, e daí futuramente também trabalhar essa questão de gerenciamento financeiro, né? Que é primordial, principalmente o chamado capital de giro aqui. Exatamente. Que é o que o empresário sofre aqui no Brasil, né? Exatamente. Agora, quando você, nos teus clientes, por exemplo, você não faz só contabilidade não, né? Você dá todo um suporte para ele financeiro também. Tem cliente que você cuida de tudo, por exemplo, cuida da parte financeira e da parte contábil também, orienta? Cara, é interessante a sua pergunta pelo seguinte, Guido. De repente, o empresário, a gente vê muito aquela situação, né? Você vê o empresário, ele começa pequenininho, ele começa empreendendo, e aí ele vai crescendo. E não sei se você já ouviu essa frase, mas eu uso ela direto, que é aquela situação. Poxa, quando eu era menor, sobrava mais dinheiro no meu bolso. Ah, sim. E aí, começa a procura dele para entender por que não está sobrando tanto dinheiro. Sim. Né? E uma coisa que eu escuto também é o seguinte, pô, eu tô crescendo, eu tô ficando cada vez mais endividado. Exato. Porque as pessoas olham a contabilidade como crédito, débito, né? E na verdade a contabilidade deve ser olhada como um modelo de tomada de dinheiro, né? Aquilo que a gente vai chamar de estrutura de capital. Sim. E modelo de aplicação desse dinheiro dentro dos seus ativos. Então você pega dinheiro com terceiros, com os sócios, e você investe numa carteira lá de ativos, né? Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, naturalmente o interesse do empresariado, sem dúvida alguma, é como é que eu fico mais rico. Pronto, sem hipocrisia aqui, né? Como é que eu fico mais rico. Agora, para eu ficar mais rico, primeiro eu tenho que entender a minha empresa. Para eu entender a minha empresa, eu tenho que ter os dados corretamente lançados. Sim. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte, olha, primeiro vamos arrumar a contabilidade. Tá. Botar ordem na casa. Sim. Então a gente verifica tudo, verifica como é que está o fiscal, como é que está o contábil, como é que está a parte de departamento pessoal, né? Faz toda essa amarração, eu diria. Sim. E aí sim, com os dados em mãos, a gente pode efetivamente trabalhar toda essa parte gerencial financeira. Aonde, naturalmente, né, tem cliente que vira e fala, pô, mas você podia ficar aqui com a gente na empresa, tomar conta, fazer toda a parte de tesouraria. A gente chegou a fazer isso, mas hoje a gente entra muito mais com uma questão estratégica financeira, aonde naturalmente a gente arruma todo o departamento financeiro da empresa, né? Treina quem tem que treinar, tira, põe,
deixa a estrutura financeira para o empresário e nos tornamos aí um CFO, se a gente poderia dizer assim, né? Um diretor financeiro, né? Terceirizado, onde o empresário pode conversar com a gente e ter uma pessoa que conhece, num certo ponto de vista, muito bem do negócio dele, que é aquilo que o empresário sente falta. Porque, veja, por mais que você é um empresário, né? Eu sou um empresário, todo mundo é um empresário, não? Nem que seja um empresário da sua própria vida. Exatamente. Só dá pra gente conversar sobre um assunto se você tiver um conhecimento e eu também tiver conhecimento sobre esse assunto que você está falando. Claro. Né? E aí então acontece isso. Então, a gente acaba dando todas as possibilidades para que busque, né, o melhor para as empresas. Agora, qual é que é a mágica? Eu vou chamar de mágica mesmo, tá? De um pequeno empresário não misturar conta pessoal com conta da empresa. Ou isso é impossível? Não. Veja, aí o ideal é esse, né? Não misturar, né? Sem dúvida. É até engraçado, né? Porque aí a gente vai falar sobre um negócio chamado entidades, né? Onde, na verdade, eu devo, né? Separar um do outro. Exatamente. Né? Só que eu acho que a gente vai entrar numa seara que se chama controle. E o que as pessoas muitas vezes acabam aprendendo somente na prática é que o dia a dia do pequeno empresário, como aquela propaganda, aquela palha de aço, né? Você acaba tendo 1001 utilidades. Sim. E infelizmente controle é tempo e tempo é dinheiro. Sim. Então muitas vezes o empresário, não por falta de competência, não por má intenção, não por má fé, mas por questão realmente de tempo, acaba fazendo pagamentos na própria conta jurídica, na própria conta física, o que naturalmente no final do ano ele é obrigado a fazer minimamente uma revisão para que você consiga enxergar o verdadeiro resultado de cada estrutura. Quando eu falo a estrutura jurídica e a estrutura física, né? Porque tem que apurar o lucro. Né? Claro. Mesmo porque isso é uma outra coisa muito importante que a gente tem que entender, que o fato de eu ter lucro não significa que eu tenha caixa. Né? Porque são duas conversas distintas. Exatamente. É uma conversa contábil, né? Aquilo que a gente chama de competência, e uma conversa de fluxo de caixa. O que o contrário também não necessariamente é uma verdade. O fato de eu ter tido prejuízo naquele momento não significa que eu não tenha dinheiro em caixa. Naturalmente que no infinito a competência acaba se encontrando com caixa no infinito. Claro, né? Mas uma hora vai. Uma hora acontece. É inevitável, né? Sem dúvida. Agora, mudando de assunto um pouco, me diz uma coisa. Eu entrei no teu Facebook outro dia. Deixa eu ver como é que ele tá lá. Entrei lá, cara, e só tem cachorro no Facebook. Então, na verdade é o seguinte... Você tem mais de uma conta no Facebook? Não, tem uma só. Uma só. Tem cachorrinho pra caramba lá, né? Tem cachorro. Tem cachorro, na verdade... Por quê? Eu acho que eles entendem eu melhor. Brincadeira, né? Não, o negócio é o seguinte, quer dizer, eu graças a Deus tive sempre a oportunidade de ter cachorro, né? Sei. Aí quando casei, minha esposa também sempre teve cachorro, e eram cachorros distintos, porque eu era aquele cara que tinha cachorro em casa, mas o meu cachorro ficava no jardim. Sim. Aí eu olhei pra minha esposa e falei, pô, eu quero ter um cachorro. Ela falou, tudo bem, Daniel, a gente pode ter um cachorro, mas tem que ser fêmea, tem que ser peludo, tem que ser pequenininho. Falei, ok, então quer dizer, se ela já montou as restrições, a gente vai lá e pega um cachorro. Então eu comprei um cachorro, né, se não chama Lakshmi, né, é a deusa indiana. E é um cachorro que, cara, é um cachorro que é extremamente parceiro. Eu diria a seguinte coisa, se não fosse ele, eu não teria terminado o mestrado, né? Porque é um cachorro que era assim, a minha esposa ia dormir, eu ficava no escritório escrevendo, né, dissertação, e o cachorro ficava comigo. E vira e mexe, ele olhava pra mim e falava assim, porra, meu, e aí, você não vai dormir? E ficava comigo. E o que aconteceu foi o seguinte, infelizmente há 2 anos atrás, aconteceu um fato interessante, que roubaram o meu cachorro. É mesmo? Cara, roubaram o meu cachorro. E ela já era uma senhorazinha, né? Hoje tá com 11 para 12 anos. Sei. Ela já era uma senhora, era um cachorro de 10 anos. E
Foi uma luta, né? Foi uma luta, porque além dessa proximidade que você acaba criando com o bicho, é uma coisa tão interessante. Né, cara? Olha, eu vou te falar uma coisa, Guido. Eu não tenho mais travesseiro na minha cama. Você pergunta, por que não? Porque ela dorme no meu travesseiro. Sim. Né? E eu não consigo falar não. Porque se tem alguém que está sempre do meu lado, me fazendo companhia, né? Em altas horas. Roubaram, mas você achou? Então, aí que foi interessante. Fizemos um movimento extremamente grande. Aliás, até na rede social conseguimos atingir aí cerca de 600 mil pessoas. É mesmo? Somando a parte orgânica mais a parte, né, que você impulsiona. Sim. Tivemos ajuda aí de alguns jornais, tivemos ajuda da grande mídia, falamos aí com uma apresentadora. Sim. E graças a Deus também, depois de muito trabalho, colocamos praticamente 7 mil panfletos na região. Colocamos aí 6, 7, 8 faixas. E foi até um conflito, né? Porque teoricamente não se pode colocar faixa. A gente entra até nesse conflito aí, né? Nessa hora. É muito interessante, né? Isso a gente costuma, numa metáfora, né? Quando a gente conversa com os clientes, quando você passa por uma situação, tem muitas coisas que você sempre prega, pô, não deve fazer, mas quando você passa, realmente como você muda, né? Sim. A necessidade de buscar aquilo que você quer. E graças a Deus a gente achou o cachorro. Foram 2 meses de briga. Em 2 meses você movimentou 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Agora, deixo claro o seguinte: você perceba que a gente ia para o escritório, trabalhava, ia à noite dar aula, chegava às 11h30 da noite e ficava na rede social das 11h30 da noite até as 3 da manhã do dia seguinte, absolutamente todos os dias. Dedicado a isso. Dedicado a isso. Então, na verdade, quando as pessoas falam, poxa, perdi meu cachorro, não vou achar, olha, eu falo o contrário. Agora, dedicação, parceiro. Claro. Né? Não tem o que fazer. Aliás, né, você estava falando sobre o pequeno empresário, o empreendedor. Eu acho que essa é uma grande discussão. Veja, as pessoas no seu dia a dia, grande parte delas são executivas. Né? Porque se você trabalha para alguém, você não é um empregado, você é um executor de tarefas, você é um executivo. E você atinge cargos e fala, cara, agora que eu tô um diretorzão, vou abrir o meu negócio, que eu sei fazer. É diferente, né? Porque quando você vai empreender, você não tem mais o staff com você, é você sozinho. Claro. Então é uma força de trabalho que para você conseguir avançar é muito difícil. Aliás, é até uma discussão que eu tenho aí nessas faculdades que discutem muito essa matéria de empreendedorismo, né? Que muitas vezes quem está ali na frente foi executivo, não foi empreendedor, né? Ser empreendedor no Brasil, meu cara, é para os fortes. Não é mole. Não, de forma E como é que você achou? Achou aonde o teu cachorro? Cara, o cachorro sumiu na Vila Olímpia. Eu fui achar ela em Embu do Açu. Olha, e estava bem tratada? Tá bem tratada, tava com o pelinho cortado. Pegaram para vender ou? Pegaram para cuidar. Para cuidar mesmo? Aí é uma outra conversa. Que é bem mais complicado, né? Que aí, Não vem ao caso. Graças a Deus, Senhor. Não vem ao caso. E vem cá, você está também com um projeto de educação, né? Que você está pensando em transformar a educação à distância, é isso? Sim, então, isso é um negócio legal, né? Nós somos aí a 4ª geração da família como professor. Sim. E surgiu, na época que eu estava fazendo o mestrado, fiz uma grande amizade até hoje, um grande parceiro meu, que tinha um cursinho na época, né? Chamado Central de Ensino. Tá. Por sinal, o cursinho que mais aprovou aí no teste Ampad nos últimos anos, aí salvo engano, né? Logicamente nos últimos 2, 3 anos a gente esteve um pouco parado. E a gente entrou para trabalhar com ele, depois ficamos sócios dele. E a Central é uma escola muito bacana, onde a gente trabalhou uma série de certificações, né? Que a gente, inclusive, forneceu treinamento para bancos, em companies, né? Tá. E ela, de repente, adormeceu um pouquinho em função de projetos pessoais, tanto do Carlos como projetos pessoais meus, né? Essa questão, inclusive, do próprio escritório.
E de um ano para cá, de repente a gente percebe aí uma abertura do EAD, não especificamente para a questão só de cursinho, não especificamente na questão do aprendizado, como se fosse o caso do InCompany, mas daquilo que a gente vai falar de uma educação continuada, que alguns órgãos hoje estão exigindo que você, né, vamos supor, você auditor, você é obrigado a cumprir uma carga horária, né, de treinamentos, né, para que você mantenha a atualização. Tá. E aí naturalmente a gente decide atacar a parte de EAD. Por quê? O auditor, o contador, o profissional hoje dessas grandes companhias, ele é uma pessoa que dificilmente consegue estar presente 2 vezes por semana numa sala de aula durante um período aí de 4 meses, né, por exemplo. Sim. Então a gente tem que dar liberdade para esse profissional, que ele consiga ter o conhecimento, né, e que ele consiga ter esse conhecimento não necessariamente dentro da sala de aula, mas que ele consiga assistir da sua casa, ou ele vai fazer uma auditoria num cliente fora do estado de São Paulo, ele consiga ter esse conhecimento de lá e assim sucessivamente. E também esse braço, né, do EAD consegue fazer com que a gente atinja um público que sempre nos chamou, que é de fora do estado de São Paulo. Sim. A gente consegue ajudá-los, né, lá em vários, por sinal, em todos os cantos do Brasil, claro. quiçá fora deste, né? Você não tem limite, né? Quando você parte para EAD pela internet, você não tem limite, não. Você pode pegar um cara que está no Japão, sim, que está pensando em voltar para o Brasil, ele fala, deixa eu me atualizar com a questão fiscal, com a questão de contabilidade, com a questão não sei do que lá, porque você pode pegar em qualquer lugar do mundo. Sem dúvida, sem dúvida. E com cartão de crédito internacional hoje não tem barreira mais para pagamento. Sim. O meio de pagamento hoje em dia é bobagem. Ainda bem. Concordo. Sem dúvida. Hoje em dia não é problema. Exato. Né? Vamos se bobear, aceitar até criptomoedas. Aceita criptomoeda, aceita. Por aí mesmo. E como é que você está vendo aí a questão de empresários, o tanto de empresário que foi jogado no mercado com esse desemprego maluco que está aí, né? Muita gente se tornou empresário, ou acha pelo menos que é empresário, até apareceu uma carteira assinada, né, para ele de novo. Você sentiu muito isso? Olha, eu posso afirmar, né, que o número de pessoas que abriram empresa ultimamente está cada vez maior. Talvez eu não tenha esse dado atualizado de fontes não, nem dá para saber. Estou falando isso da minha vivência do escritório e de conversas junto ao conselho dos escritórios. Tem muita gente abrindo empresa. A terceirização veio para ficar. E mesmo você falando, olha, eu continuo trabalhando na mesma empresa, mas agora eu sou terceirizado. Eu conheço um monte. Né? Você acaba se tornando um empresário, né? Mas e o empresário de ocasião? Quer dizer, o cara viu lá que não tem jeito, coitado, perdeu o emprego, não vai voltar, aí o cara começou a vender um negocinho qualquer. Tem muito empresário de ocasião, assim, que na hora que começar a voltar a empregar, ele larga o barco no meio do caminho e vai ser funcionário de novo? Eu sou a favor da seguinte situação. Eu acho que era a obrigação da gente mostrar para todas as crianças, jovens, e agora naturalmente pessoas com idades mais avançadas, que nós devemos, em um certo momento da nossa vida, pensar numa coisa chamada plano B. Sim. Né? E o plano B, efetivamente, é montar alguma coisa para me sustentar. Sim. Logicamente, as pessoas, existe um discurso de eu quero fazer o dinheiro trabalhar para mim, essas coisinhas todas, né? Montar ter um capital para investir em fundos, comprar bolsa e assim sucessivamente. Eu gosto mais da teoria que a gente deve gerar valor agregado. Eu devo montar uma empresa. Então vamos supor que a gente pegue exatamente a sua pergunta, né? O cara estava numa situação ruim, ele foi lá, naquele momento esporádico, ele foi lá e montou o próprio negócio dele, mas com uma intenção futura de voltar ao mercado. Naturalmente eu tenho que entender que não é fácil ser um empreendedor no Brasil. Isso aqui já tem discussão sobre isso, né? E também que tem uma coisa que é muito difícil no Brasil, que se chama vender. Sim. Putz,
Vender é muito difícil, quer dizer, quem trabalha no departamento comercial está de parabéns, né? Veja, sem dúvida alguma, eu considero que, se eu falar em vendas, para mim a parte mais difícil do negócio. Mas tem um certo momento que, se você não atingiu um patamar hierárquico extremamente superior dentro de uma companhia, infelizmente você vai acabar sendo cortado. Exatamente. Então o ideal é você, se você é um empresário temporário, que você não o seja, que naquela hora você comece a desenvolver e a estruturar desde o início a sua empresa, nem que você deixe a sua empresa adormecida. Sim. Né? Então, quando uma pessoa entra nessa situação, o que eu costumo dizer é o seguinte: olha, tá tocando? Legal. Foi chamada pelo mercado de volta? Eu enxergo duas possíveis saídas, né? A primeira saída, naturalmente, é você voltar para o mercado e fechar a sua empresa. Sim. A segunda saída é a sua empresa continuar. Naturalmente, a sua empresa continuando viva, a gente vai para o segundo nó. Qual é esse segundo nó? Ela vai continuar viva, mas adormecida, ou ela vai continuar viva e realmente funcionando, né? Vendendo, comprando e gerando valor. Que eu acho que é o mais importante. Eu acho que as pessoas no Brasil, elas têm que entender que, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que tomar risco. Não dá mais, nós não temos mais a possibilidade de fazer a seguinte situação: olha, eu estou trabalhando para você, então o problema é seu, você que me pague. Sim, não existe mais isso. Entendeu? Veja, eu entendo que é uma relação de compra e venda. Claro. Se é uma relação de compra e venda, pô, então vamos deixar isso muito claro, que se eu não quero mais consumir a sua mão de obra, eu não vou mais consumir. Exatamente. Entendeu? Se até então havia o entrave da carteira de trabalho, né, que proibia efetivamente a terceirização, daqui para frente não vai poder mais ter isso. Por mais que naturalmente exista, né, a discussão de força mais forte, né, do empresário em relação ao trabalhador, eu acho que aí entra uma outra discussão, mas o que a gente tem que começar a entender é o seguinte: se eu sou um cara que me dedico, sou um cara que entrego, né, faço bem o meu trabalho, não é uma relação trabalhista que me segura naquela posição. Claro. É uma relação efetivamente de fornecedor e cara que está tomando o serviço. Entendeu? Então, e o modelo, né, de terceirização, existe um ganho muito grande fiscal para as pontas que o fazem. Isso é fato, não sou eu que estou falando. É só você simplesmente entrar em qualquer site e fazer uma simulação, né? Exatamente. Dentro da legalidade daquilo que cada um vai pagar imposto. Tá bom, estamos chegando aqui no meu destino? No teu destino. Agradeço bastante essa carona que você aceitou. Muito obrigado, Vitor. Obrigado mesmo. Ainda bem, estamos na hora. Vai começar a aula aqui. A gente, como aluno também, fica na correria. Do que você faz aula mesmo aqui? Pô, a gente começou o doutorado aqui na parte da engenharia, né? Na parte de energia, que aliás é um mercado que eu acho fantástico aqui no Brasil. Aliás, o Brasil é fantástico, parceiro. Aqui tem um campo enorme em qualquer lugar que você olha, né, cara? Olha, eu sou um cara que acredito nisso aqui. Acho que os próximos 10 anos são nossos, viu? Eu acredito que sim. E quem sabe a gente consegue até um Hexa no Catar. Pode ser. Escuta, antes de você descer, eu vou fazer um selfie com você, tudo bem? Pô, vai ser um prazer. Quem sabe eu fico bonito na foto. Vamos lá. Vamos lá fazer um selfie. Eu tô aqui, não fico quieto, tirando uma onda na carona com Leco. Eu quero ser legal, quero ser do bem. Ser do bem me faz bem. Então andando de carro, as coisas acontecem sim. Essa carona tá sendo boa pra você, também tá sendo boa pra mim.